Feche os olhos por um instante. Ouça o que não pode ser ouvido. Há um sussurro que atravessa os séculos, que passa pelas ruínas do tempo e ainda encontra abrigo em corações quebrados. Ele não vem com pressa, mas com peso. Um peso de glória, escondido nas sombras. É o som das promessas eternas ecoando dentro de dias escuros. Você já esteve lá, no lugar onde a luz não chega, onde os relógios parecem zombar da fé, onde a alma geme por respostas e o céu parece mudo. Talvez você esteja ali agora. Talvez tenha sorrido por fora hoje, mas por dentro mal conseguiu respirar. Talvez tenha se perguntado em silêncio: será que Deus ainda lembra de mim? Há algo que poucos têm coragem de dizer. A escuridão, às vezes, é um lugar escolhido por Deus para revelar o que só se vê no invisível. Ele não some quando tudo fica difícil. Ele sussurra mais perto do que nunca. E o que te trouxe até aqui não foi o acaso. Foi a urgência do Espírito te puxando para fora da ilusão. Foi o céu acenando entre as ruínas da sua esperança, dizendo: eu ainda estou aqui. Mas você precisa ouvir isso agora. Precisa lembrar do que o tempo tentou apagar, das palavras que foram ditas antes da tempestade, das promessas que o vento tentou arrancar, mas que ainda estão gravadas onde ninguém pode apagar. 5 promessas, não inventadas, não desejadas, promessas seladas pela própria boca de Deus. Palavras que sustentaram profetas, reis, fugitivos, pecadores, santos e aflitos. Palavras que foram âncoras em mares revoltos, fogo em noites geladas, luz em prisões sem janelas. Esse vídeo não é só um conteúdo, é um chamado, uma convocação espiritual para quem está quase se rendendo, para quem se esqueceu de como era ouvir Deus no meio do caos. Aqui não entrego fórmulas, entrego verdades sagradas, costuradas na eternidade. Aqui não se trata de motivação humana, se trata de lembrança divina. Você foi feito para resistir. E essas promessas são sua herança. Mesmo quando tudo parece perdido, você quer luz? Ela virá. Mas talvez não venha do jeito que espera. Talvez ela não venha de fora. Talvez ela se acenda por dentro. E quando isso acontecer, o que antes era escuridão se tornará altar. O que antes era medo se tornará linguagem. E o que antes era silêncio será revelação. Agora respire, ouça, permaneça. Há promessas que só se ouvem quando tudo se cala. E hoje, se você permitir, o céu vai lembrar a sua alma de tudo aquilo que o inferno tentou fazer você esquecer. Primeira promessa: Deus está com você, mesmo na escuridão mais profunda. Não se trata de sensação, mas de presença real. Em Isaías 41:10, o Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Essa promessa não depende do que você sente. Ela depende de quem Deus é. Quando José foi jogado na cisterna, depois vendido, depois esquecido na prisão, havia silêncio. Mas a Bíblia repete uma frase perturbadora de tão reconfortante. O Senhor era com José, mesmo quando ninguém mais estava, mesmo quando nada fazia sentido. Há uma companhia que não se mede por abraços humanos, mas por sustentação divina. Quando você pensa que está sozinho, é aí que o céu se aproxima com mais força. A presença dele não brilha apenas no palco. Ela se revela no esconderijo. Quando tudo escurece ao redor, Deus se manifesta dentro. E é nesse lugar que a confiança nasce. Ele está aí, agora. Mesmo que você não sinta, mesmo que tudo diga o contrário. Segunda promessa: Deus transforma dor em propósito. Romanos 8:28 ecoa como um trovão no meio da alma ferida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não algumas coisas, todas, incluindo a traição, a perda, o trauma, o tempo perdido. Tudo pode ser instrumento em suas mãos. Olhe para a vida de José mais uma vez. O poço não foi o fim, a prisão não foi o fim.
foi o preparo. Deus usou cada humilhação como degrau para o destino. A dor que te rasga hoje pode ser o solo onde Deus vai semear algo eterno. O que parece caos pode ser o plano dele sendo costurado com linhas invisíveis. Se você está vivendo dias escuros, segure essa promessa. Nenhum sofrimento é desperdiçado nas mãos de Deus. Ele não apenas consola, ele transforma. Ele recicla lágrimas em testemunhos. Ele forja guerreiros onde o inimigo tentou gerar vítimas. Terceira promessa, Deus renova suas forças no meio da fraqueza. Isaías 40:31 declara que os que esperam no Senhor renovam suas forças, não os que agem com pressa, não os que se desesperam, os que esperam. Elias, depois de vencer os profetas de Baal, afundou num esgotamento tão profundo que pediu para morrer. Foi para o deserto, se deitou debaixo de um zimbro e desejou o fim. E ali Deus não o repreendeu. Deus o alimentou, com pão trazido por um anjo, 2 vezes. Deus sabia que não era pecado, era exaustão. E com esse alimento, Elias caminhou 40 dias até o monte onde ouviria o sussurro divino. Nos dias escuros, você não precisa de força própria. Precisa se sentar e ser alimentado por Deus. Ele sabe o que você perdeu. Ele sabe onde você quebrou. E Ele tem provisão celestial que o mundo não entende. Não é emocional, é espiritual. Deus ainda envia pão quente para quem já perdeu o apetite pela vida. Quarta promessa, a alegria ainda virá, mesmo que hoje exista só dor. Salmo 35 diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é metáfora poética, é promessa espiritual. A noite não dura para sempre, e o choro não é fracasso. É sinal de que a alma está viva. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, injustiçados. Mas à meia-noite, quando tudo deveria estar silencioso, eles começaram a cantar. Louvaram em meio ao escuro, e o que era cárcere virou templo. Deus enviou um terremoto. As cadeias se romperam, porque a alegria não vem apenas quando tudo muda. Ela chega quando o espírito se rende. O céu entra no lugar onde você adora no meio da dor. O louvor liberta. A adoração abre portas. E a alegria de Deus não depende do externo. Ela nasce como uma resposta do alto. Prepare-se para o amanhecer. Ele virá. Quinta promessa. Deus ainda tem um plano, mesmo que tudo pareça perdido. Jeremias 29:11 é um sopro em meio à tempestade. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa palavra foi dada a um povo cativo, quebrado, exilado, quando tudo parecia sem conserto. E Deus diz, eu ainda tenho planos. Talvez você olhe para a sua vida agora e veja cacos, restos de sonhos, cicatrizes antigas, mas Deus vê um mapa. Ele enxerga além do momento. Ele tem um plano onde você só vê perda. Ele trabalha em dimensões que você não alcança. Ele escreve no silêncio, ele planta esperança no meio da dor. Jó perdeu tudo, mas no final viu Deus como nunca antes. Há revelações que só vêm depois da perda. Há planos que só se ativam depois da dor. Deus não terminou, Ele está apenas começando algo maior do que você imagina. Essas 5 promessas não são alívio momentâneo, são âncoras, são verdades eternas que o inferno não pode apagar. Quando tudo parecer escuro, lembre-se, a palavra dele não mente, e nenhuma promessa de Deus volta vazia. Ele vela por cada uma, até que se cumpra, até que brilhe no meio da noite. Mas e se tudo isso que você está vivendo agora for o campo onde essas promessas estão germinando? E se o que você chamou de perda for na verdade preparação? E se o silêncio for resposta? E se os dias escuros forem exatamente o ambiente escolhido por Deus para ensinar você a ver com os olhos do Espírito? Você não está parado, está sendo moldado. Você não está esquecido, está sendo escondido por amor.
Você não está atrasado, está no ritmo exato da eternidade. O que parecia castigo pode ser o cuidado de um pai que te ama demais para te dar algo antes do tempo. A porta que não se abriu pode ter te protegido de algo que seus olhos ainda não enxergam. A espera que te dói pode estar fortalecendo a sua raiz. A reviravolta é perceber que Deus não te prometeu uma vida sem noites. Ele prometeu estar com você em cada uma delas. Ele não disse que você não choraria. Ele disse que o choro seria colhido. Ele não disse que você entenderia tudo. Ele disse que poderia confiar. A reviravolta é quando você para de perguntar por quê e começa a dizer, eis-me aqui. É quando você entende que a escuridão não é o fim da história. É só o pano de fundo onde Deus vai acender algo dentro de você que nunca mais se apaga. Foi assim com Jó. Foi assim com José. Foi assim com Elias. Foi assim com Jesus. Antes da ressurreição, houve trevas. Antes da glória, houve silêncio. Mas nada ficou como estava, porque as promessas de Deus são vivas. Elas não morrem com o tempo, elas florescem na dor. A maior virada não é quando o mundo à sua volta muda, é quando você muda por dentro, quando decide crer mesmo sem ver, quando continua mesmo sem entender, quando adora mesmo no escuro. E nesse momento, algo acontece. Não fora, dentro. Você se torna alguém que o mundo não consegue parar, porque quem foi visitado por promessas no meio da noite carrega uma luz que o mundo não pode apagar. Se você chegou até aqui, talvez tenha percebido que este vídeo não foi apenas uma mensagem, mas um chamado, um lembrete divino de que você ainda carrega promessas que não foram esquecidas, que mesmo nos dias escuros, Deus permanece fiel. E mais do que isso, Ele continua escrevendo sua história com tinta invisível aos olhos humanos, mas eterna diante do céu. A escuridão não define o fim. Ela revela quem permanece. E se há algo que você precisa guardar hoje, é que as promessas de Deus não nascem sob holofotes. Elas brotam no solo fértil da dor, da espera e da fé cega que insiste em permanecer quando tudo parece desabar. Elas não se alimentam de aplausos, mas de confiança. E é essa confiança que o céu está restaurando em você agora. Não importa o quão perdido você tenha se sentido, ainda há caminho, ainda há voz, ainda há direção. Deus não apenas te vê, Ele te chama. E ao lembrar dessas 5 promessas, algo foi reativado em você. A certeza de que não foi esquecido, não foi excluído, não foi deixado para trás. Há um propósito pulsando mesmo no silêncio. E é por isso que eu quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Este canal existe para que essas verdades sejam ditas com coragem, profundidade e revelação. Aqui não entregamos respostas fáceis, mas mergulhos espirituais que te empurram para mais perto de Deus. Se você deseja crescer, fortalecer sua fé, encontrar sentido mesmo nos dias difíceis, então se inscreva agora no canal. Ative as notificações para não perder nenhuma nova palavra. Compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando um momento escuro e precisa lembrar que Deus ainda está ali. E se algo aqui falou profundamente com você, comenta aqui embaixo qual das promessas mais tocou sua alma. Eu quero ouvir sua voz, orar por você e construir junto essa comunidade de fé viva. Porque no fim das contas, não estamos sozinhos. Somos filhos de promessas e o céu ainda tem muito a revelar. Continue, permaneça e prepare-se para ver a luz acender dentro de você como nunca antes. Porque as promessas não morrem, elas só estão esperando a hora certa para florescer.